Olá, alunos da Faculdade de Santa Maria da Glória. Como estão vocês? Tudo bom? Todos cuidando, todos prevenindo. Saúdo vocês com bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, o período do dia que vocês estiverem vendo esse vídeo, ok? Vamos dar início então a mais uma aula especial aí, que vai ser revisão para a nossa prova, tá? As provas, se já estão sabendo, começam dia 29 até dia 5. Então, essa seria a nossa última aula da prova. Como está no calendário acadêmico, essa aula é revisão. Vamos fazer uma revisão, então, de todo o conteúdo que cai até a prova, tá ok? Que é até a teoria do consumidor. A teoria da firma faz parte do bimestre aí, mas ela não irá cair nesta prova. Beleza, pessoal? Tá? Vamos começar, então. Tá? Lembrando vocês que aqui nós também iremos revisar todo o conteúdo, tá? Inclusive aqueles que nós vimos em sala. Então, o que eu quero que vocês lembrem, tá? A partir de agora, que vamos começar a aula, a partir da aula 1, que a economia, ela vem do grego, eco e nomos. Eco vem de casa e nomo vem de regras. Então, a economia, a princípio, seria regras da casa, leis da casa, ok? Então, muitos aí ainda falam que pode ser regras domésticas, tá? Então, como a gente organiza a casa, como a gente faz a casa funcionar. Esse seria o princípio de quando surgiu a economia, tá? Ao longo dos tempos, aí, dos primórdios, tá, pessoal? Então, nós tínhamos o homem lá vivendo em sociedade na Grécia. Antes, a gente fala de economia, mas uma economia de subsistência. O homem caçava, administrava o que ele caçava, ele plantava, ele administrava o que ele plantava, administrava a casa, os filhos. Por isso que a economia vem aí de casa, tá? Os gregos também tinham essa economia. Economia como conhecemos hoje, ela vai surgir aí só no século XVIII, XIX, ali com Adam Smith, que cria ali as principais teorias, inclusive do capitalismo. Nós vamos ter Karl Marx, que faz algumas críticas e que das críticas dele surge o socialismo. Beleza? E aí nós temos o começo da ciência econômica. A ciência econômica nada mais é o ramo da ciência que estuda a economia. Então ela estuda o quê? Como nós organizamos a casa. E como nós organizamos a casa? Alocando os recursos, os fatores de produção, de forma consciente, de forma racional, para a satisfação das necessidades. Aqui nós podemos dizer o seguinte, tá, pessoal? Que as necessidades são os desejos humanos. Então, as necessidades, elas surgem a todo e qualquer momento, beleza? A partir do momento que eu estou andando na rua, que eu olho uma vitrine, posso gostar de uma roupa, de um brinquedo, uma coisa que eu vi, vai me dar um start, vai me dar um desejo, vai me surgir uma necessidade. A necessidade de comprar aquele produto, ok? Então, outra situação, eu estou em casa assistindo TV, passa um comercial ou outro que me induz a estar consumindo. Então, ele vai fazer com que essa necessidade surja. Tá? Além dessas necessidades induzidas, nós temos as necessidades naturais. Quais seriam essas necessidades naturais, os desejos naturais, pessoal? Os que surgem aí de tomar água, de comer, tá? Por que a gente fala natural? Porque é necessário para a sobrevivência humana. Se eu não comer, não beber água, fazer aí essas suas chamadas necessidades básicas, você vai acabar tendo problemas de saúde. Algumas pessoas aí acabam tendo a necessidade de tomar um medicamento X ou Y, né? Ainda mais agora aí nesse momento aí complexo, a gente acaba tendo uma outra necessidade aí de ter alguns equipamentos especiais, aí, máscaras, luvas,
Está higienizando as mãos com sabão, água, álcool em gel, etc. Então, vocês podem ver que as necessidades também podem surgir de acordo com a situação vivida, como, por exemplo, a do coronavírus que vivemos agora. Beleza? Então, nós temos aí o quê? Que essas necessidades, elas surgem independentemente da nossa vontade ou com a nossa vontade, e elas são ilimitadas. A partir do momento que eu satisfaço uma, surge uma nova, tá? Por isso que eles falam que são ilimitados, ok? Não há limites de surgimento de uma nova necessidade. Eu posso comer, posso beber água, vou estar satisfeito agora. Daqui a um determinado período de tempo, eu vou estar com fome de novo, ou eu tomo um remédio hoje, amanhã eu vou precisar tomar de novo, ou eu comprei uma roupa hoje, daqui a alguns dias vou precisar comprar uma nova roupa, assim sucessivamente. O álcool em gel que acabou, que eu vou precisar usar de novo, comprar de novo, por exemplo, tá? E nós temos aí, no resto da frase, locação dos recursos de forma racional, tá? Os recursos, pessoal, eles também são chamados aí de fatores de produção. Fatores de produção que são limitados. Eles não se renovam de uma forma tão rápida, igual as nossas necessidades que surgem com o estalar de dedos, tá? Então, os fatores de produção, eles são divididos em 3. Trabalho humano, o capital e os recursos naturais. Então, veja, trabalho humano, por exemplo, nós temos uma quantidade X, sei lá, 6, 7 bilhões de habitantes no mundo hoje. Vamos colocar aí que metade dessa população seja produtiva. Então, nós vamos ter aí uma média de 3 bilhões de pessoas que podem trabalhar. E é um número exato, hoje. Então, ele é limitado. Ele acaba se todas essas pessoas estiverem trabalhando. Se levarmos em consideração que haverá postos de trabalho para todos. Beleza? Recursos naturais. Nós vemos aí, por exemplo, que os minérios que existiam no Brasil, que cada vez mais são explorados, não existem mais, né? Ouro, prata, esses bens valiosos aí que existiam se tornam cada vez mais escassos. Outros minerais que nós extraímos da terra também cada vez mais precisa ser extraído de lugares mais profundos ou de outros lugares porque ali onde se explorava acabou. A alimentação, por exemplo, você planta uma soja, um trigo, ela tem a sua época de colher, tem a sua quantidade certa, estimada a ser colhida, ok? E o capital, dinheiro, maquinário, a indústria, o local, também nós temos aí como ter uma ideia de quantas são. Por exemplo, no Brasil, sei lá, existem X empresas de veículos, X de roupas. Então, nós temos aí uma quantidade que se torna complexa de ser aumentada uma velocidade tão rápida igual ao surgimento das necessidades humanas. Com base aí, pessoal, né, em toda essa situação, surgem os problemas econômicos. Tá? Quais são os problemas econômicos? O que produzir? Quanto produzir? Como produzir? E para quem produzir? Bom, o que produzir? O que eu irei produzir? O que é mais vantajoso para mim, enquanto empresa, produzir? Então, a pessoa, o fornecedor, o produtor, a firma, ele tem que montar uma estratégia do que ele vai produzir, do que o mercado está precisando, do que o mercado está consumindo. Além disso, o que é mais vantajoso para eu produzir? Tá? O que vai me dar lucro? O que vai me dar prejuízo? Então, tem que fazer uma análise de todas essas situações para ter em mente o que produzir. Junto com o que, tá? Alguns autores colocam juntos, outros colocam separados, nós temos aí o quanto produzir. Quanto eu vou produzir desse meu determinado produto? Eu produzo uma quantidade X de um produto A e uma quantidade Y de um produto B, eu potencializo toda a minha produção para um produto só, né? Por exemplo, eu produzo somente, vamos pegar uma fábrica de jeans, por exemplo. Eu vou produzir 100% do meu jeans para calça,
produzo 70 para calça, 30 para jaqueta, né? Então, tem que verificar aí o que e quanto produzir para ver o que acaba se tornando mais vantajoso, menos custoso e mais lucrativo. Beleza? Como produzir? Como produzir aí também vai nos verificar as formas mais interessantes da produção. Por quê? Como eu tenho que produzir? Tenho que contratar funcionários, tenho que comprar maquinários, minha indústria tem que ter padrões de qualidade, ISO 9000, ISO X, ISO Y, tem que ter uma quantidade de trabalhadores por jornada de trabalho, tem que ter uma jornada de trabalho de 6 horas, 8 horas, 4 horas, a remuneração do meu trabalhador vai ser o salário mínimo, vai ser mais, qual que é o mínimo, então leva-se em consideração em todos esses fatores, tá? Os fatores que a empresa tem que ter para poder estar produzindo e também levando em consideração as normas ali ambientais, trabalhistas, tributárias daquela empresa e também do país onde aquela empresa vai se estabelecer. Beleza? Até aqui tudo tranquilo? Então, nós temos aí o último dos problemas, né, econômicos, problemas econômicos da produção, né? De como alocar os nossos recursos de forma racional para atender as necessidades. Para quem produzir? Para quem produzir se torna um pouco fácil de se responder, né? Para quem? Para os consumidores, para aqueles que irão comprar. Ótimo. E quem irá comprar? Todo mundo que quiser comprar, todo mundo que precisar comprar, todo mundo que puder comprar. Então veja ali que o que, quanto e como eu vou produzir cai para tudo para essa questão, porque se eu produzir menos, eu vou ter um excesso de oferta. Se eu produzir mais do que a minha demanda, eu vou ter um excesso de oferta. Se eu produzir menos, eu vou ter um excesso de demanda. Então eu tenho que ter essa ideia de quanto eu vou produzir para não ter esses prejuízos, tá? E aqueles que não puderem consumir, tá? Não puderem consumir por questão de renda, infelizmente essas pessoas acabam sendo excluídas aí do sistema econômico, né? Desse meu produto X, por exemplo, do jeans, aqueles que precisarem e puderem comprar, eles vão comprar, vão estar consumindo. Aqueles que não puderem vão ter que consumir outro bem. Tá? Aí, para evitar esses tipos de situações, hoje nós temos o quê? Nós temos as políticas públicas assistenciais. Né? No Brasil aí nós temos exemplos do benefício de prestação continuada, que está lá no artigo 203 da Constituição, que prevê um salário mínimo para o idoso, para o deficiente que não pudesse manter, nem ser mantido por sua família. Nós temos aí os Bolsas Família, todos os demais auxílios, aí da assistência social também, tá? Que vem para tentar trazer essas famílias para uma sociedade de consumo, para poderem consumirem mais bens, ok? Então, continuando nossa revisão, após esses problemas econômicos, nós temos que ver que nós possuímos formas de estudar a economia, tá, pessoal? Então, nós temos 4 grandes formas, 4 grandes ramos da economia que tentam estudar ela de uma forma mais didática, para a gente ter um caráter mais pedagógico da economia, tá? A história econômica, que ela vai estudar o passado, o presente, para levar em consideração as teorias econômicas que surgiram e que estão surgindo, as que verificar seus erros, seus acertos, né, para que mostre ao homem o que ele vai tomar daqui para frente. Então é um olhar no presente e no passado para tentar cada vez mais ter uma economia correta ou uma economia de sucesso, tá? Então nós vamos pegar aí a economia, bem pincelar de forma rápida, hein, que estuda pré-história,
Grécia, Roma, Idade Média, Idade Moderna, até os tempos atuais. Tá? Nós temos aí a economia estatística, que ela vai utilizar da matemática, da estatística, né, também chamada de economia quantitativa, para ter cálculos, para ter valores exatos aí de lucros, de custos, de prejuízos, de elasticidade de um determinado produto, né? É a parte da economia que efetivamente usa os números, tá? Para ter uma análise quantitativa da minha empresa, por exemplo, do meu consumo, por exemplo, para verificar se é um consumo adequado, se é um consumo racional, se é uma produção racional, se é um custo racional ou não. E também para a gente poder analisar as margens, tá ok? Beleza? E daí nós vamos ter a micro e a macroeconomia, tá? A microeconomia é o ramo da economia que analisa os agentes econômicos de uma forma mais detalhada, de uma forma mais individualizada. Vai analisar o mercado, como ele funciona, as forças do mercado e os agentes econômicos, fornecedores, consumidores, o poder público. Tá? Então aí as estruturas de mercado, oferta, demanda, tá? Teoria da firma, teoria do consumidor, elas entram dentro da teoria microeconômica ou da microeconomia. Tá? A macroeconomia ela já busca observar a economia como um todo, tá? Como o país se evolui, qual é o PIB daquele país, como é que se constrói o PIB do país, a taxa de desemprego, como é que ela se forma, analisar também aí problemas de inflação, de taxa de juros, tá? Questões mais amplas. Se pudermos exemplificar, a macroeconomia seria a análise de uma floresta como um todo, e a microeconomia seria a análise da fauna, da flora, de forma detalhada, que realmente tem em cada parte daquela floresta. Ok? Até aqui tudo certo? Nós temos aí, então, pessoal, situações chamadas de princípios da economia. Tá? Uma situação criada por Gregory Mankiw, que ele cria 10 princípios. Esses 10 princípios são divididos em 3 grandes grupos. Então, nós temos aí o primeiro grande grupo dos princípios, tá? Que é como as pessoas tomam decisões. Tá? Nós vamos ter dentro desse grande grupo 4 princípios. Tá? Então, como as pessoas tomam decisões. O primeiro desses princípios é que as pessoas enfrentam trade-offs. Né? Trade-off é uma expressão da economia que vai ser questão de escolhas. Tá? Então, é como as pessoas enfrentam as escolhas. Só que não é uma escolha qualquer, não é uma escolha comum, pessoal. Tá? É uma escolha que vai gerar uma decisão de perda. Por que eu falo de perda? Porque eu tenho que escolher entre duas coisas conflitantes. Tá? Um exemplo aí de coisas conflitantes são coisas aí que não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, você não pode, por exemplo, estar indo para a faculdade assistindo aula e naquele período lá você está abrindo mão de todas as outras coisas. Você está abrindo mão de ficar em casa, assistindo TV, ficar em casa com a sua família, você está abrindo mão de ir ao shopping, por exemplo. Tá? Para a economia, então, da exceção das vidas cotidianas. Na economia, como que a gente enfrenta trade-offs? A pessoa ela tem que decidir aí se ela vai, por exemplo, montar uma empresa que vende pão, uma empresa que vende café,
uma empresa que vende outras situações. A partir do momento que ela decide abrir essa empresa com um determinado produto, ou com alguns determinados produtos semelhantes, né, de tecnologia, por exemplo, os tablets, celulares, computadores, por exemplo, eu abro mão de todas as outras coisas que eu tive que desistir. Tá? Então, isso que é o trade-off. Tá? Trade-off, eu tenho que decidir entre duas coisas, elas não vão poder acontecer naquele mesmo tempo. Então, se eu abro uma empresa, eu não estou em casa. Se eu abro uma empresa, eu não estou trabalhando em outro lugar. Se eu estou dando aula, eu não estou trabalhando em outro lugar. Certo? Então, este é o primeiro princípio, tá? De como as pessoas tomam decisões. O segundo princípio, ele acaba sendo interligado ao primeiro, que é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade, tá? Esse princípio é chamado de o custo de algo é aquilo que você deixa de ganhar com outra coisa. Então vejamos aí, o meu custo de oportunidade no exemplo que eu dei, da vida social, da vida comum. Eu estou ficando em casa, eu estou indo para a faculdade. Estou indo ao shopping, eu estou indo numa festa. Então veja assim, que eu indo para a faculdade eu estou tendo um custo. Ou eu estou ficando em casa, estou tendo um custo. Qual que é esse meu custo? É o custo daquela coisa que eu estou abrindo mão. Então vamos levar em consideração. Eu deixo de ir para a faculdade, tem um custo. Por quê? Porque eu pago a mensalidade. Supor aí que a mensalidade que eu pague, tá? Dê para dividir aí dentro de todos os dias do mês, uma quantidade X, custa cada dia. Então, se eu ficar em casa dormindo, eu vou ter um custo. Qual o custo? O custo daquele dia na minha mensalidade. Vamos pegar aí uma empresa, pessoal, tá? Que produza dois produtos. Produz os celulares e produz os tablets. Então, eu tenho que produzir, como eu estou produzindo dois, eu tenho que escolher aonde eu vou colocar todos os meus fatores de produção. Se eu produzo 100% de um, eu produzo zero do outro. Se eu produzo 50% de um, eu produzo 50% do outro. Só que aí eu tenho que analisar o que mais vale a pena. Porque é mais custoso abrir mão de produzir uma determinada quantidade de celular para produzir uma determinada quantidade de tablets. O celular para mim é mais vantajoso, que eu vendo ele mais caro, o tablet é mais vantajoso porque eu vendo ele mais caro. Então eu tenho que analisar todos esses fatores para ver o efetivo custo que eu vou ter aí nessa situação, nessa relação, fabricação de dois produtos. Ok? Um outro exemplo aí. Posso estar dando aula no horário da noite para vocês na faculdade, levando em consideração o período normal de aulas, ou eu podia estar trabalhando em outra coisa, eu podia estar em casa. Se eu estivesse em casa, o valor que eu recebo da faculdade seria um custo. Se eu trabalhasse em outra coisa e eu deixasse de trabalhar naquilo lá para ir dar aulas, esse seria o meu custo de oportunidade, tá? É o custo efetivo daquilo que eu deixei de fazer. Beleza? Até aqui tranquilo? O terceiro princípio, pessoal, de como as pessoas tomam suas decisões é que pessoas racionais pensam na margem. O que é essa margem? Eu tenho uma quantidade que eu produzo X, produzo 10 unidades por dia de um determinado produto. A margem, tá, seria a utilidade marginal, a produção marginal, o custo marginal, todas essas questões da margem para que eu produza além da minha margem, ou seja, além dos meus 10 produtos, eu produzir um a mais, dois a mais, isso vai me dar um custo, vai me dar uma produção maior, tá? Então, por que a gente fala que as pessoas racionais pensam na margem? Que a gente tem que pensar se produzir um a mais, dois a mais, vai ser mais custoso, vai ser mais lucrativo, tá? Então as pessoas analisam essas situações para ver a questão da margem, da utilidade marginal, do custo marginal, da produção marginal, para ver se vale ou não a pena
está produzindo a mais ou a menos. Tá? E o quarto e último princípio é que as pessoas respondem bem a incentivos. Se a gente for ver, a gente responde bem a elogios, a gente responde bem a presentes, a incentivos. Se o professor falar que vai dar ponto extra, o pessoal acaba fazendo trabalhos. Então, nós respondemos bem a incentivos. Na produção, na economia, pessoal, não é diferente. Por quê? Porque se o determinado preço de um produto aumenta, olha, eu vou produzir mais daquele produto. Por quê? Porque para mim é vantajoso. Estou tendo incentivo para produzir. Por quê? Porque o preço dele aumentou e o meu custo se manteve. Então, para mim é vantajoso, eu vou ganhar mais, de uma outra forma. O governo decide reduzir ou não cobrar mais um determinado tributo, isentar um tributo. Isso diminui o meu custo, me incentiva a produzir mais. Tá? Uma determinada fábrica de roupa, por exemplo, de jeans, que é um exemplo que demos anteriormente, resolve fazer uma promoção, baixa o preço, tá? Ela ainda vai estar dentro da margem de lucro, vai ter um lucro um pouco menor, mas vai ter a sua margem de lucro, analisando seus custos, resolve fazer uma promoção, baixar o preço. O consumidor vai ter o incentivo para ir consumir mais daquele determinado produto. Então, é por isso que se fala que as pessoas respondem bem a incentivos. Nós precisamos desses incentivos. Se a gente tem um incentivo na renda, né, a gente ganha uma renda um pouco a mais, porque o governo reduziu lá o imposto X da renda, nós vamos consumir mais, tá? Sempre de forma racional, pessoal, mas nós sempre vamos responder bem a esses incentivos. Voltando então, pessoal, nós vimos os 4 princípios do grupo, de como as pessoas tomam decisões. Beleza? Vamos ver agora, então, os princípios do grupo, como as pessoas se interagem, tá? Como elas trabalham. Nesse grupo, nós temos 3 princípios, tá? Então, é o primeiro princípio desse grupo, o quinto da nossa lista, que o comércio pode ser bom para todos, tá? Por que a gente fala que o comércio pode ser bom para todos? Porque a gente está numa competição, tá? O mercado acaba sendo uma competição, mas uma competição saudável, tá? Onde todos podem ser também com o comércio, tá? Principalmente quando nós falamos num comércio especializado, tá? Que a especialidade, a especialização, ela vai tornar esse comércio cada vez melhor, porque cada um vai estar na sua área, cada um vai fazer aquilo que sabe, porque se especializou para fazer. Então não é uma competição de quem ganha e de quem perde, ou de quem chega na frente e quem chega atrás. Mas sim uma concorrência para ver quem chama mais a atenção dos consumidores, não o comércio, mas aqueles que chamam dentro das suas especialidades, das suas expertises, daquilo que oferece, tá? Então nós temos aí um mercado próprio de roupas, tá? Nós vamos ter a competição dentro desse mercado de roupas, aí nós vamos ter as subdivisões, as especializações de alta costura, alfaiataria, roupa para o dia a dia, roupa casual, roupa de festa, roupa íntima, enfim. Vejam que nós vamos ter aí especializações, tá? Nós não vamos ter uma pessoa que vem desde alfaiataria até moda íntima, por exemplo, tá? Por isso que o comércio pode ser bom para todos, tá? Bom para todos nesta questão, de que não é uma concorrência, não é uma concorrência que elimina todo mundo, mas sim uma concorrência que se especializa, que busca atender de forma diferenciada os seus consumidores, as pessoas que querem e precisam e podem consumir um determinado produto, ok? O sexto princípio da nossa lista, o segundo desse grupo, pessoal, é que o mercado, ele em geral, ele é bom para regular a atividade econômica. Por que nós chegamos a esse princípio, nós chegamos a esta
conclusão que o mercado em geral é melhor. Tivemos na história, tá, situações econômicas distintas, economia de mercado, economia capitalista, economia socialista, e chegou-se à conclusão aí, estudando todas essas situações, de que o mercado é mais interessante. Por que o mercado é mais interessante? Porque ele se autorregula. Tá? Nós vamos ter os consumidores, nós vamos ter os fornecedores, nós vamos ter a oferta e a demanda, que eles se autorregulam. Tá? A mão invisível, como diz Adam Smith. Tá? Eu posso ter uma diferença de preço, algo maior, algo menor, vai se tornar equilibrado com a oferta correta, com a demanda correta, com os fornecedores racionais, com os consumidores racionais, ok? Então, nós vamos sempre ter esse equilíbrio com o mercado, tá? E diferente da situação da União Soviética, por exemplo, o governo deliberava quem produzia, o que se produzia, como se produzia, quanto produzia, tá? Então, chegou-se aí a situação de que o mercado se autorregular é melhor do que o Estado regular o mercado como um todo, como era na União Soviética, por exemplo. Tá? O terceiro princípio desse grupo, pessoal, o sétimo da nossa lista, tá? É que os governos, o Estado, ele pode ser bom para a economia às vezes, bom para o mercado às vezes. Por que a gente fala às vezes? Nós temos situações aí, como nós vimos da União Soviética, o mercado era total regulado pelo governo, pelo poder público, pelo Estado. Uma situação que não era boa, não era produtiva. Então, vamos ter situações que o governo ele participa bem do mercado, às vezes ele participa mal. Às vezes ele participa bem regulando, diminuindo juros, diminuindo postos, colocando preços mínimos ou preços máximos, situações que às vezes podem ser também prejudicial para o mercado, tá? Outra situação também aí da proteção da concorrência, para que a gente não tenha concorrência desleal, né? Tem todas essas situações aí que o governo, o poder público, ele pode ser positivo sua intervenção na economia. Vejam vocês que às vezes, porque se ele aumenta um tributo, se ele aumenta de uma forma exagerada o salário mínimo, se ele taxa exageradamente os juros, o capital, né? Então, essa situação não vai ser tão interessante, não vai ser boa para os mercados, tá? Por isso que esse princípio ele é enfático a dizer às vezes. Vimos aí então, pessoal, o segundo grupo com os princípios 5, 6 e 7. Tá? Terceiro e último grupo de princípios, que vai ter o princípio 8, 9 e 10, tá? É o grupo de como a economia funciona. Tá? O primeiro princípio aqui, então, nosso princípio de número 8, é que o padrão de vida de um país depende da capacidade produtiva de bens e serviços. Tá? Aqui, nós estamos diante do crescimento do país. Tá? O padrão de vida que ele coloca é a questão de riquezas e também de crescimento. Tá? O país que produz muito bens e serviços vai ter um crescimento maior, vai ter um padrão de vida maior. Ok? Sem muito segredo aqui, né, pessoal? País que não se desenvolve tanto, não produz tanto, não vai ter um padrão tão elevado de vida, de remuneração, etc. Tá? Também envolvendo aí uma menor qualificação, uma menor especialização de mão de obra e até mesmo das próprias empresas. Beleza? Tudo tranquilo até aí? O segundo princípio visto aqui, nós vamos ver aqui, o nono da nossa lista, é que o preço sobe quando o poder público solta mais moedas do que o necessário. Tá? Então,
preço sobe devido à inflação, tá? Que gera a inflação, nesse caso aí, é quando o governo solta mais moeda do que a gente necessita que ela esteja em circulação, tá? Vamos pegar um exemplo prático que vai nos elucidar bem essa questão, tá? Nós temos uma economia que produz 1.000 maçãs e nós temos nessa economia 1.000 moedas de prata, ou R$ 1.000, tá? Uma maçã, então, custa R$ 1. Para fomentar a economia, o governo solta mais R$ 1.000, 1.000 moedas de prata, no ano seguinte. Nós vamos ter 2.000 moedas de prata ou R$ 2.000, tá? Comparando a unidade monetária apenas. Então, a maçã ela vai subir de preço de 1 para 2, privilegiando quem recebeu o dinheiro esse aumento primeiro e acaba prejudicando aqueles que não receberam, que vão receber esse dinheiro depois. Tá? Então, aí o grande problema, o grande vilão da inflação, como vimos, é essa situação de quando o poder público coloca mais dinheiro, mais moeda do que se precisa. E o 10º princípio, pessoal, é o terceiro desse grupo, que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Por que a gente coloca curto prazo? Porque a longo prazo nós não vemos tanto esse impacto, tá? Nós temos uma inflação, nós temos mais dinheiro, então, em tese aí, nós teríamos uma diminuição do desemprego, nós teríamos mais pessoas recebendo dinheiro, tá? Isso talvez aí é um curto prazo, porque a um longo prazo essa situação vai se tornando cada vez menor até chegar num ponto mínimo aí, onde nós não vamos ver mais esse efeito, ok? Passando aí para o próximo tópico, então, nós temos os sistemas econômicos, tá? Nós vimos aí que existem 2 sistemas econômicos, o capitalista, né? Depende aí da economia de mercado, e nós vimos o socialista também chamado de economia planificada. No decorrer dos princípios aí, fica fácil nós observarmos essas 2 economias. Tá? Economia planificada, economia socialista, toda a produção, toda a economia está na mão do Estado. Então, o Estado diz quem vai produzir, como vai ser produzido, quanto vai ser produzido, quem vai produzir, para quem vai ser produzido. Tá? Nós não temos uma propriedade privada tão protegida. Tá? Os fatores de produção estão na mão do Estado. Beleza? Nós temos aí também o sistema capitalista puro, também chamado de economia de mercado, que o mercado ele gira sozinho, sem intervenção do poder público, tá? Ele gira pela mão invisível, com a influência da oferta e demanda, consumidores e fornecedores. Então nós vamos aí ter os fatores de produção na mão do iniciativa privada, nós temos livre concorrência, nós vamos ter propriedade privada. Livre concorrência também não existia no sistema planificado ou socialista. Vejamos que um é exatamente o oposto do outro aí, beleza? E para equilibrar as coisas aí, nós temos hoje, tá, pessoal, o sistema misto, que é o sistema de mercado com interferência do poder público. Então, nós temos aí iniciativa privada, nós temos a propriedade privada, nós temos parte dos fatores de produção na mão do poder privado, mas nós também temos várias regulações do poder público, nós temos alguns desses fatores na mão do poder público. Tá? No Brasil, por exemplo, aí, petróleo, por exemplo, fica na mão do poder público, nós temos a regulamentação do CAD, nós temos outras intervenções do poder público por instrumentos normativos. Ok? Passando adiante aí, nós temos as estruturas de mercado, que nós tínhamos visto, tá? Então, para a gente poder falar de mercado, o mercado é o local onde se compra e se vende. Os fornecedores querem vender, querem lucrar, e os consumidores querem comprar o máximo que puderem de uma forma racional, sem se complicar.
Então, nós vamos ter 3 características essenciais, que é a quantidade de pessoas, pode ser uma, poucas ou várias, o produto, se não é um produto homogêneo ou heterogêneo, e a existência ou não de barreiras. Tá? Vendo uma só pessoa ou poucas pessoas, essas poucas pessoas, elas podem influenciar de forma direta no preço, seja em relação aos fornecedores ou em relação aos consumidores. Eles possuem uma força, tá, para trabalhar em cima do valor do produto, em cima do preço. Quando nós temos muitas, nós não temos essa situação, nós temos as pessoas jurídicas aí, as firmas ou os consumidores, né, como tomadores do preço, tá? Produtos homogêneos ou heterogêneos. Produtos homogêneos, eles são todos iguais, não possuem diferenciações. Soja é tudo igual de todos os fornecedores, tá? Não vai ter uma diferença de embalagem, não vai ter nenhuma diferença. Tá? Homogêneo, mesmo, homogêneo, mesmo produto. Heterogêneo ou diferenciado, ele vai ter algo que o destaca. Ou vai ter uma qualidade maior, ou vai ter um chamariz maior para que a pessoa se identifique mais com um determinado produto em detrimento de outro. Ok? Existência de barreiras ou não existência de barreiras é se é fácil, se é difícil ou se é quase impossível adentrar dentro de um determinado mercado. Quanto mais fácil for entrar ou sair ou transitar, né, mudar de ramo de atividade, nós vamos dizer que esse mercado é sem barreiras. Quando existir barreiras, entraves legais, constitucionais, financeiros, entre outros, nós vamos dizer que existem barreiras, tá? Quando a Constituição determinar que o petróleo é de exploração do poder público, por exemplo, nós temos uma barreira constitucional legal. Entenderam? Nós temos outras situações que às vezes o investimento do capital é grande. Então, para eu entrar naquele mercado é custoso, é difícil, preciso investir bastante. Então, também há barreiras. Beleza? Nós temos aí, então, com uma pessoa, o monopólio ou o monopsônio, que o monopólio vai ser uma pessoa no ramo produtivo, vai ser um fornecedor para vários consumidores, e o monopsônio vai ser um consumidor para vários fornecedores, que vão poder ter influência muito grande em cima do preço. Tá? O produto, principalmente no monopólio, vai ser só uma pessoa que vai estar vendendo, então esse produto é homogêneo. No monopsônio, nós vamos ter várias pessoas vendendo, mas o produto vai acabar se tornando homogêneo também, porque nós vamos ter só uma pessoa para comprar. E aqui nós vamos ter muitas barreiras, porque se mais pessoas adentrarem, seja no ramo produtivo ou no ramo do consumidor, esses sistemas vão deixar de existir, e daí vai passar a existir um oligopólio ou um oligopsônio. Ok? Então, indo para esses outros dois, oligopólio, nós temos poucas pessoas no ramo produtivo e o oligopsônio, poucas pessoas como consumidores, beleza? Que novamente eles podem influenciar no preço. O produto não vai poder ser homogêneo ou heterogêneo, e nós também vamos ter barreiras porque vai ser difícil entrar. As pessoas não vão querer dividir a sua fatia do mercado de uma forma tão fácil, ok? Nós vamos ter aí também a concorrência perfeita e a concorrência monopolística. Em ambas as situações, pessoal, nós vamos ter, tá, vários consumidores e vários fornecedores. A diferença maior aqui vai estar no produto. Na concorrência perfeita, o produto é homogêneo. Então, o produto que todos estão vendendo é o mesmo. Tem as mesmas especificações, as mesmas qualidades, a mesma cor, é idêntico. Tá? Na monopolística,
produto ele pode ser diferenciado. E de regra ele é diferenciado, buscando agradar mais os seus consumidores, ok? E o modo de entrar aí acaba sendo fácil, tá? Principalmente na concorrência perfeita, que não existe barreira alguma. Como nós vimos no Brasil, nós temos aí o sistema do CAD, tá? E do Secretaria Especial de Defesa Econômica, que vai regular aí para evitar que existam abusos. Temos ainda, pessoal, tá? Funcionamento do mercado, oferta e demanda. Nós vimos que o que influencia a oferta é o preço do produto e a quantidade ofertada, aumentando a quantidade do produto demandado. Nós temos um aumento no preço, tá? Então eles são diretamente ligados. Nós temos aí também uma situação de que, tá? Se houver uma diminuição ou um aumento dos fatores de produção, no custo da produção, vou ter um aumento ou uma diminuição da quantidade produzida, da quantidade ofertada, desde que o meu preço se mantenha estável. Beleza? Nós vamos ter também aí a questão da demanda, que é a quantidade demandada e do preço do produto. Aqui, quando o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Então, nós vamos ter uma relação inversa, ok? Aqui, para o consumidor, nós não vamos ter tanta análise de custo. Nós vamos ter o quê? Análise da renda. Se a renda do consumidor aumenta ou diminui, nós podemos ter um aumento ou uma diminuição, tá? Da quantidade demandada, tendo como base a análise aí de produtos substitutos e de produtos complementares, tá? O produto aumenta a quantidade o preço do produto aumenta, a quantidade de um produto vai diminuir, tá? Se o do outro produto que nós estamos comparando também diminuir, nós estamos analisando produtos complementares. Pão e manteiga, por exemplo. Tá? Se o preço do pão aumenta, eu diminuo o consumo de pão, também vou diminuir o consumo de manteiga. Ok? Agora, nós temos aí produtos substitutos. Se o preço da manteiga só aumenta, a quantidade demandada de manteiga vai diminuir, mas a quantidade demandada de margarina vai aumentar. Então, aí nós temos produtos substitutos, tá? No tocante à renda do consumidor, nós temos que analisar também se os seus bens são bens normais ou bens inferiores. Tá? Se nós estivermos observando bens normais, pessoal, conforme a renda do consumidor aumenta, a quantidade consumida desse bem também vai aumentar, ok? Se for um bem inferior, a renda aumenta, a quantidade de consumo desse bem diminui. Então, nós vamos ter um bem normal, a picanha, por exemplo, bem inferior, fraldinha, talvez, um colchão mole. Tá? Se a minha renda sobe, eu consumo mais picanha, consumo menos fraldinha, menos colchão mole. Tá? Beleza? Nós temos também as relações que nós vimos da elasticidade de preço do produto, preço da demanda, renda da demanda e elasticidade cruzada da demanda. São todas as teorias que analisam a influência aí das curvas de oferta e de demanda, ok? Por fim, pessoal, nós temos a teoria do consumidor, que ela vai analisar
como o consumidor gasta a sua renda, como ele aloca o seu recurso, o seu capital, de forma racional. Então, nós temos a teoria cardinal e a teoria ordinal. Uma delas faz a análise da minha satisfação em relação a um produto. Então, quanto mais eu consumo do produto, mais a minha satisfação vai aumentando, mas ela vai aumentando de uma forma gradativamente menor até se tornar uma satisfação zero. Por quê? Porque esse aumento de 0 para 1 eu tive uma satisfação grande. De 1 para 2 ela vai diminuindo até uma determinada quantidade do produto chegar à quantidade ideal aí que me satisfaz. Beleza? A outra teoria analisa a escolha do consumidor. A escolha de cesta de produtos. A cesta que mais agrada o consumidor dentro da sua condição renda. Tá? Sempre quando nós estivermos falando na cesta de produtos, ela vai envolver 2 ou mais produtos ou 2 ou mais especificações em um determinado produto. Aí nós vamos ter as curvas de indiferença, que vão ser as quantidades que para o consumidor é indiferente entre o produto A e o produto B, onde quando se aumenta a quantidade de um, se diminui a quantidade do outro, tá? Dentro do gráfico, a curva que estiver mais para cima vai ser mais interessante para o consumidor, vai ser aquela que ele mais vai almejar, só que tem que se analisar se ela está tocando a régua da renda, se ela está acima ou abaixo. Se ela estiver acima, por mais que seja a que mais interessa o consumidor, ele não vai alcançar aquela situação. Que estiver abaixo pode ser interessante, mas a que mais vai interessar o consumidor é aquela que estiver tocando ou tangenciando a régua. Por quê? Porque vai ser o ponto de equilíbrio, vai ser o ponto perfeito da quantidade do produto A e do produto B que o consumidor vai querer ou vai poder estar consumindo. Beleza? Essas são as reflexões de hoje, tá? Revisão da nossa matéria da prova. Espero que todos tenham relembrado, tenham revisto todo o conteúdo de uma forma muito boa. Até mais, pessoal.